Então, falando sobre os tipos de contágio, nós temos doenças de contágio direto, né? Como o próprio nome sugere, contágio direto, é aquela que a gente vai adquirir pelo contato ou com a pessoa doente, ou através do ar, através da água, do solo, dos alimentos. Então, contágio direto é muito o que a gente está vivendo com a questão do coronavírus, né? Por isso a necessidade de proteção, de máscara, de lavar as mãos. A gente pode tocar numa superfície, botar a mão na boca, então isso é contágio direto. Temos também doenças de contágio indireto. Indireto é quando um outro elemento vai ter que entrar nessa história também, um vetor, né? Por exemplo, o caso da dengue. A dengue eu não pego no ar, a dengue eu não pego num aperto de mão. Se alguém espirrar em cima de mim, eu não pego dengue, porque eu preciso de um mosquito contaminado. Então, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, todas são doenças de contágio indireto. O mosquito nasce limpo, né? O mosquito nasce puro, coitadinho, a culpa nem é dele. Na verdade, o mosquito que suga sangue, que é hematófago, é a fêmea, é uma mãezinha preocupada com seus filhos, então ela precisa do sangue para amadurecer seus ovos e ela pica uma pessoa. Se essa pessoa está contaminada, ela adquire o vírus, ou da dengue, ou da zika, chikungunya, seja lá qual for esse tipo de doença, e ela, quando picar outra pessoa para sugar o sangue, ela repassa esse vírus. Então, doenças de contágio indireto, tá? A gente também vai classificar essas doenças de acordo com a maneira que elas são transmitidas, né, na população. Então, nós temos as doenças que a gente chama de doenças de caso esporádico. Então, é aquela doença que, se você for em qualquer posto de saúde por aí pelo Brasil, sempre tem uma pessoa num tratamento desse. É uma tuberculose, é uma hanseníase, né? É um problema de difteria, um problema de tétano. São poucas pessoas acometidas pela doença numa determinada região. Aqui, né, a gente está no Rio de Janeiro, na Zona Oeste em especial. Aqui a gente tem a tuberculose, não pode nem chamar de caso esporádico, aqui é praticamente uma doença endêmica, porque aqui nós temos muitos casos de tuberculose associada a HIV. Segundo o cientista, uma das principais causas é a questão da proximidade com os presídios, né? Infelizmente, essas doenças não são tratadas como devido lá dentro, até as próprias condições de vida deles não permitem uma melhoria plena, e as pessoas aqui fora, quando vão visitá-los, acabam trazendo aqui para fora essas doenças, em especial a tuberculose. A grande maioria dos casos também de óbito por HIV estão associadas à tuberculose. Ninguém morre de AIDS, morre-se da doença que se aproveitou da baixa imunidade. E tuberculose é uma dessas, né? Uma vez que o sistema imunológico não vai conseguir reagir da melhor maneira. Então, doenças de caso esporádico, eu tenho poucas pessoas numa determinada região acometidas por aquela doença. Tenho o que nós chamamos de endemias. Guardem esses conceitos, porque isso é fundamental. Nossa prova é isso, esses conceitos, tudo isso que eu estou conversando aqui. Endemia é aquele caso das doenças que afetam um grande número de pessoas numa determinada região rotineiramente. Ou seja, não é uma surpresa. Ai meu Deus, e agora estamos com isso? Não. É uma doença que, de certa forma, já é esperada, já é conhecida, já se tem um tratamento adequado para ela numa determinada região. E as regiões mudam. Por exemplo, a malária, em certas regiões do Brasil, né, na região amazônica, ela afeta um grande número de pessoas rotineiramente. Tá? Tem alguns tipos de malária, tem gente que já pegou até mais de um tipo. Como aqui no Rio de Janeiro, a dengue, né? A gente já sabe que todo ano tem aquela época que o índice de dengue aumenta muito. Estatisticamente, a gente tem um grande número de pessoas afetadas. Não é mais nenhuma surpresa. Então, doença endêmica é aquela que vai acontecer numa região afetando muita gente, mas de maneira rotineira. Já se espera para ela, já se espera por ela. Se a cidade, o estado já estiver bem equipado, ela nem causa grandes impactos. As pessoas já esperam que ela aconteça. Temos também as epidemias. Epidemia, a palavra lembra disso, epidemia é um susto.
Epidemia é uma doença que vai ocorrer numa determinada região de maneira inesperada. Ninguém esperava que aquilo acontecesse e eis que surge um grande número de pessoas acometidas por aquela doença. Isso é uma epidemia. Palavras-chave para epidemia: muita gente, tá? Esse cálculo vai ser feito também de acordo com a quantidade de pessoas que vivem nesse local, com a população de lá, tá? Para ser determinado como epidemia. Então, epidemia é inesperado, atinge muita gente e está numa determinada localidade também, está numa região. Quando essa epidemia, quando essa doença chega a passar as fronteiras, começa a atingir outros países e até mesmo outros continentes, afetando muitas pessoas, aí nós temos o que estamos vivendo hoje. Temos uma pandemia. Então, pandemia é quando uma doença ultrapassa fronteiras e afeta um grande número de pessoas também, tá? Então, é o caso do HIV, que é uma pandemia, está em todos os continentes do mundo inteiro, tá? E todo mundo sabe como é que pega e continua propagando, crescendo os números. Pandemia também é o coronavírus, pandemia foi o H1N1, pandemia pode se tornar, tomara que não, esse novo vírus encontrado, que é uma gripe suína, né? A gente já passou por isso. Então, passou da localidade, passou do local que surgiu para outros países, outros continentes, é uma pandemia. Então, aí as classificações. Falta só mais uma.